Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso 17, diz assim: Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Interessante. A última pregação a gente saiu falando do diabo, hoje a gente sai falando do inferno. E estamos aqui para dar honras e glórias ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que a gente tem que ver a respeito dessa leitura é que é uma afirmação de que Cristo venceu a morte. E sua ressurreição, aquele que estava morto, agora que está vivo. Isso se refere a Jesus Cristo. E estas palavras, elas dizem: Cristo venceu a morte. Definem a diferença mais importante entre o cristianismo e todas as outras religiões. Nenhum outro líder religioso jamais previu sua própria morte e ressurreição. Buda não fez isso. Nenhum dos outros deuses falsos, que eu já chamo de falsos direto, nenhum dos outros deuses, nenhum dos outros profetas, nenhum das outras coisas que há tão adorado neste mundo, só na Índia tem milhões deles, nenhum chegou e disse o que ia acontecer com ele e por quem ele estava aqui fazendo as coisas. E nenhum deles morreu e ressuscitou. Só Jesus Cristo fez isso. Então, o que nos distingue do resto da humanidade é que o nosso Deus verdadeiramente ressuscitou. E o melhor de tudo isso é que antes que todas essas coisas acontecessem, Deus enviou a sua palavra, os seus profetas, os seus sacerdotes e o seu próprio Filho para dizer o que ele ia fazer. Mateus 6, 16, 21 diz: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Cristo falou isso. João 2, 18 ao 22 diz: Perguntaram-lhe os judeus: qual sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Mateus 27, 40. Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. Lucas 24, 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus vive. Ele alertou o povo de tudo o que ia acontecer e assim foi o acontecido. Não sei como é a tua vida. Isso é você com Deus. Falei a recém, não adianta muitas pessoas quererem fazer tantas coisas se você não quer mudar a tua vida.
Não adianta a igreja toda se arrebanhar para cima de você, se você não quer ser um escolhido de Deus, ou uma escolhida de Deus. Então, a escolha ela é independente de cada um de nós. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu caminho? Para onde você está olhando? E o que desvia o teu olhar, que é tanto que a gente tem falado nos últimos cultos, pela presença do Espírito Santo. Em todas essas passagens, a gente olha numa passagem aqui, os sacerdotes, os escribas, o povo olhando para Jesus na cruz, dizendo: ó tu que dizes que vai reconstruir o santuário em 3 dias, desce da cruz e salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Jesus estava na cruz? Estava. Jesus é filho de Deus? É filho de Deus. Mas o objetivo de Jesus era descer da cruz ou fazer a vontade do Pai? No momento de ira, num momento de raiva, num momento de orgulho, num momento de vaidade, que isso não provém de Deus, mas nós temos essas coisas em nossa vida ainda, e é a palavra de Deus que nos afasta dessas coisas e nos dá força de lutar. Muitas vezes o inimigo chega na nossa vida, o ser humano chega na nossa presença e diz: larga a tua cruz e desce e vive diferente. Porque para viver com Jesus para o mundo é errado. Então o mundo mesmo diz: se nós verdadeiramente somos livres, como a gente diz, larguemos a cruz de lado e vamos viver na bonança desse mundo. Bonança entre aspas. Jesus Cristo tinha e tem toda a autoridade de Deus para ter descido daquela cruz. Jesus Cristo de Nazaré podia ter calado a boca de todos eles. Mas Jesus Cristo de Nazaré não tem ódio, não tem vaidade, não tem preconceito, não tem orgulhos bestas. Ele é cheio de amor. Jesus Cristo de Nazaré é o amor de Deus vivo na face da terra, no momento em que estavam ofendendo a Ele. Como ovelha foi ao matadouro, para que se cumprisse a vontade de Deus. Fizemos uma leitura rápida de todos os relatos, aonde confirmam aqui coisas que Jesus disse que iam acontecer antes dele sofrer o que sofreu. A gente olha agora para Jesus, o Filho de Deus, e talvez a gente não prestou atenção em algumas coisas. Jesus Cristo dividiu a história no meio. Tem gente que pensa que Jesus não é importante. Tem gente que pensa que Jesus é só uma história. Mas espera, Jesus Cristo dividiu a história da humanidade no meio com 4 letras. AC/DC, ou AC/DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Me diga mais alguém que conseguiu fazer isso na face da terra. O tempo é contado pelos cristãos e por toda a humanidade que está aí fora e não se dá conta que está debaixo de uma contagem de antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. O que te impede que esta Páscoa
viva dentro de você. O que te impede que o sacrifício de Cristo no Calvário revele qual é o verdadeiro pensamento que você tem que ter? Qual é a verdadeira razão que você tem que viver? Qual é o verdadeiro motivo que Ele fez para você estar aqui? Ou por que você nasceu? Muita gente se pergunta, mas como é que eu nasci, mas por que você nasceu? Quem é que deu autoridade para você nascer? Por que você sofre? Quem dá autoridade para você sofrer? Mas então, se tudo isso acontece, por que eu vou morrer? Por que eu tenho que morrer? Te lembra, a C antes de Cristo, DC depois de Cristo. Cristo é o marco para a humanidade que muda toda a história dela. O objetivo de Jesus Cristo não era descer da cruz, era cumprir a vontade do Pai. A ressurreição de Cristo marca a primeira vez na história que alguém ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Você consegue me ouvir? Você está conseguindo prestar atenção? É importante que você preste atenção porque ela tem um começo, e se você perde o começo, você não tem o meio e você vai ficar sem o fim. Quando você junta o que está sendo pregado hoje, a tua vida pode ser mudada para toda a eternidade, pelo gesto de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele foi o primeiro que foi ressuscitado para nunca mais morrer. Por quê? Por quê, pastor? Você pergunta isso, por quê, pastor? Porque outros foram ressuscitados, mas morreram novamente. Como assim, pastor? 1 Reis 17 e 24 tem a história com Elias, que fala do filho da viúva de Sarepta. Ele não foi ressuscitado pelo profeta? Foi. Mas e depois ele não morreu de novo? Morreu. Se você vai para 2 Reis 4:32, nós temos a história de Eliseu. Eliseu, não tem a história com o filho da Sunamita? Que ele deitou por cima, colocou os seus olhos sobre os seus olhos, o nariz por sobre o seu nariz, seus pés por sobre os seus pés. Ele não ressuscitou filho da Sunamita? Ressuscitou. Mas e ele não morreu de novo depois? É isso aí. Com Jesus agora. Marcos 5:39. Ao entrar, lhes disse Jesus: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. Jesus não ressuscitou a menina? E a menina, depois do seu tempo de vida, não morreu? Eu não sei, a menos que vocês tenham encontrado esses personagens por aí na estrada. Eu não encontrei. Eles teriam milhares de anos, né? Jesus, de novo, em João 11:43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Não ressuscitou Lázaro? E Lázaro não voltou a morrer depois? Mas aqui a história de Lázaro, ela tem me lembrei aqui, o Espírito Santo me lembrou de colocar um parêntesezinho legal aqui, uma curiosidade interessante. Por que Jesus esperou 4 dias para que fosse até Lázaro e ele fosse ressuscitado por Deus? Porque em todos os profetas do passado e sacerdotes, eles esperavam até 3 dias, aonde eles acreditavam que um profeta, um sacerdote fosse lá em nome de Deus, e durante esses 3 dias ele tinha o tempo de orar e a pessoa ser ressuscitada segundo a vontade de Deus. Jesus esperou 4 dias para que isso fosse quebrado, e ele pudesse verdadeiramente dizer que eu sou o Filho de Deus.
Ele quebrou paradigmas. Estamos se entendendo até aqui? Então tá jóia. Agora vem o interessante. Mais interessante ainda, porque a ressurreição de Cristo foi uma verdadeira e total derrota da morte. Opa, ouviu um glória? 2. Gente, você está se dando conta que nós estamos ouvindo uma palavra de Deus? O inimigo está furioso. E Deus vai trabalhar em nosso coração? A ressurreição de Cristo foi uma verdadeira e total derrota da morte. O Cristo ressurreto triunfante disse: eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. As chaves, gente. Cristo falando que ele tem as chaves da morte e do inferno. As chaves são um símbolo de autoridade. Jesus é soberano sobre a morte. A conquista de Cristo sobre a morte foi perfeitamente feita para a eternidade. Você ainda tem um glória? Cristo venceu a morte porque ele era sem pecado. A maldição sobre a humanidade no jardim do Éden, provocada pelo pecado do homem, foi claramente declarada. Gênesis 2:17. Você certamente morrerá. Quando o homem pecou no jardim do Éden, lançou-se sobre ele se lançou por sobre si próprio uma maldição. E Deus disse: certamente você morrerá. Uma coisa certa na minha e na tua vida, se Jesus não voltar e nos transformar, nós vamos morrer. Desde então, temos visto a verdade, essa verdade machuca. Desde então, temos visto a verdade em Romanos 6:23, que diz: o salário do pecado é a morte. Começa a juntar a historinha, amado. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Pede para o Espírito Santo te ajudar, amado. Eu amo você, mas eu só posso pregar para você, minha amada. Você tem que querer. Conversa com o Espírito Santo, diz: me ajuda, eu preciso entender, eu preciso receber, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso, Senhor. Porque por sobre, o que é o pecado natural? Por que Jesus Cristo veio? Veio para vencer a morte, porque a morte é a maldição que caiu por sobre o homem pelo seu pecado natural. O homem já nasce com o pecado e tem um monte de teimoso na face da terra que diz: eu sou uma pessoa boa. Da onde? Da onde? Se já nasce pecador, já nasce com a palavra de Deus em cima da sua vida, dizendo: você certamente morrerá. É tranquilo, amados. Mas Jesus Cristo, vai prestando atenção, mas Jesus Cristo não teve pecado. 1 Pedro 2:22. Portanto, a morte não tinha poder sobre ele. Começou a juntar os pedacinhos? Romanos 6:23.
O salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo não teve pecado. 1 Pedro 2,22. Portanto, a morte não tinha poder sobre ele. A morte de Jesus foi um sacrifício voluntário pelos nossos pecados. E dada a sua perfeição, sem pecado, a sua ressurreição seguiu-se logicamente. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. João 10, 17. Qual é a única coisa que pode te matar? Se você entendeu, o que verdadeiramente pode te levar para a morte? O pecado. Quem é que veio como cordeiro e retirou toda a maldição da morte da vida do ser humano? Quem é que tem que aceitar o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Nós. Ele está consumado. O fato de Cristo ter vencido a morte tem consequências eternas para nós. As boas novas. O evangelho sem a ressurreição, não há evangelho. De fato, não há nenhuma esperança para nós sem a ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. É o pastor falando isso? Não. Eu vou repetir. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. 1 Coríntios 15, 17. Se você não acredita que Cristo verdadeiramente ressuscitou, você ainda está cheio de pecados e não tem chance ainda de salvação. Você não tem salvação na tua vida. Você tem que crer na ressurreição. Você tem que crer na ressurreição para que a fé que esteja em você seja verdadeira, senão ela não é. Ela não vai servir para nada. Muito chocolate hoje, dia de Páscoa. Sexta-feira foi umas maretadas, eu pensei até que nem ia voltar mais o pessoal para a igreja, mas você está aqui, você é corajoso. Diz assim, eu sou corajoso, porque Cristo cuida de mim. Mas Cristo ressuscitou, amados. E como companheiros conquistadores com Ele, os cristãos passavam da morte para a vida. 1 João 3,14. Cristo não só destruiu a morte, mas trouxe luz à vida e imortalidade mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1,10. O que o homem mais procura nos dias de hoje? É ser imortal. É um creme, é um remédio, a pele não pode envelhecer, a gente não pode ficar doente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente não pode morrer. Então o homem quer a imortalidade. Espera. Mas se veio um cidadão que conseguiu dividir a marcação do tempo da humanidade em antes dele e depois dele, ele provou que é o Filho de Deus, ele provou que ele ressuscitou depois de morto, e para a vida toda, e ele disse que tem a imortalidade eterna, não morre mais, não tem mais segunda morte. A humanidade está esperando o quê? O que a humanidade está procurando? Qual é a desculpa? É dia de Páscoa. Qualquer lugar que você vai, eu torno a repetir.
Agora é Páscoa, nós estamos em época de refletir, rever os nossos pensamentos, nós temos que meditar um pouquinho, nós temos que fazer isso. Chega de bombom e docinho e papinha de criança. Chega de brincar de que Jesus é só mais um super-herói. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo veio e já fez o que tinha que fazer, e Ele está esperando que aqueles que verdadeiramente querem ser salvos tomem posição. Posição de cristão, posição de quem quer viver. Você quer viver? Para isso você vai ter que morrer. A morte, veja o que é a morte, amados. A morte é a arma mais poderosa e aterrorizante do diabo contra nós. Eu gosto desse silêncio. Esse é o silêncio que eu gosto. Vamos falar de novo dele? Vamos. Qual é a arma mais poderosa que o diabo tem contra a nossa vida? A morte. Na cruz, Cristo derrotou Satanás em nosso favor. Nós, pecadores indefesos. Com a tumba vazia, Cristo destruiu a arma mais poderosa do diabo, a morte. Satanás, nosso acusador, agora não tem mais poder para condenar os cristãos. Tem gente que não caiu a ficha. Tem gente que não caiu a ficha. Eu estou dizendo que o diabo não tem mais poder por sobre a tua vida se tu fores um verdadeiro cristão. O que me preocupa muitas vezes é o silêncio das pessoas que quando um pastor, um profeta, um servo de Deus pronuncia essas palavras, a humanidade se cala, porque em vez de ver o gesto na cruz do Calvário, Deus está mostrando na sua mente, diante dos seus olhos, os seus pecados, para que se arrependa e se volte para o bom caminho, para que a chave que está na mão de Cristo brilhe na tua vida. Porque só vence a morte aquele que segue o Cordeiro, aquele que segue o Filho de Deus, aquele que segue Jesus Cristo. Aquele que não segue Jesus Cristo ainda está debaixo da morte, e o diabo fica ameaçando: eu vou te matar, tu vai sofrer, tu vai perecer, tu não vai ser vencedor, tu vai ficar na sarjeta, na valeta, tu vai ser trapo imundo. Estas são palavras de Satanás. Só que as palavras de Satanás hoje, graças a Cristo, são mentirosas. Ele só consegue colocar a morte na vida daquele que tem um salário para receber: o salário do pecado. Porque na cruz do Calvário, Ele nos redimiu de todas essas coisas. A redenção nos está dada em nome de Cristo. Para encerrar, amados, os crentes são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37, você crê nisso? Os crentes são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que pode nos separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida. Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que mora, viverá. E todo que vive e crê em mim,
não morrerá eternamente. João 11, 25, 26. A chave da morte pertence a Cristo. A chave dos infernos, Satanás não tem mais, está na mão de Cristo. O poder. A chave representa o poder que Cristo tem por sobre todo o inferno e Satanás. Sem contar o resto. Mas eu estou me determinado nesta parte porque nós estamos comemorando a Páscoa e eu quero ficar nesta parte. Ele não morreu para vir nos dar ovo de chocolate, ele não morreu para dar carro novo, ele não morreu para dar isso, ele não morreu para dar aquilo. Ele morreu por mim e por você, para que o acusador que vinha nos ameaçar com mortes, enfermidades e outras coisas mais, não tivesse mais oportunidade de nos afrontar. Pelo contrário, Jesus Cristo de Nazaré agora nos deu autoridade de, no nome dele, enfrentarmos a morte, mandarmos ela embora, mandarmos as portas do inferno se fecharem contra a nossa vida. E se elas insistirem em se abrir, eu e você, em nome de Cristo, nos foi dada a autoridade de derrubarmos as portas do inferno que estão no nosso caminho. Por isso, toda essa opressão, toda essa maledicência, todos esses pensamentos que rondam este lugar, tudo que se levanta para nos colocar por terra, tudo que te perturba, tudo aquilo que te causa confusão, tudo aquilo que está colocando medo em você, tudo aquilo que quer fazer de você uma pessoa infeliz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não tem mais poder por sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora sejam derrubadas as portas do inferno que Satanás lançou por sobre cada família que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, que todo aquele que ouvir essa palavra sinta a mão de Deus trabalhando em seu favor, querendo trocar o salário do pecado, que é a morte, pelo salário do arrependimento dos seus pecados, que é a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém?